O Lula se manifestou sobre o ataque americano à Venezuela, dizendo que é inaceitável esse tipo de coisa. Não porque é um ditador, mas é o meu ditador de estimação, o meu amiguinho, não pode fazer isso. O presidente Lula resolveu comentar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, mas a forma como ele fez isso acendeu um alerta internacional. Por que tanta pressa em defender um regime que já perdeu legitimidade? Enquanto o mundo mede palavras, o Brasil escolhe um lado, e essa escolha tem preço. Daqui a pouco, Peter revela os bastidores desse pronunciamento e explica por que a Europa não engoliu esse discurso e o que muda para o Brasil depois da captura de Nicolás Maduro. Fica aqui porque essa história não termina na Venezuela, ela começa a respingar em Brasília. Ainda teria gritado soberania, soberania, e não sei o que lá, e outras palavras de ordem. O Lula se sentiu atingido por isso. Pior, ele está achando que o resto do mundo vai também criticar os Estados Unidos e não sei o que lá, mas não vai não, tá? A Europa já falou que, olha só, o Maduro realmente não tinha legitimidade, a gente só pede moderação aí na ação americana na Venezuela. E pronto, e acabou, já era. Maduro já não é presidente da Venezuela desde as eleições de 2024. O Lula é que ficou nessa brincadeira de não, porque ele perdeu a eleição, mas a gente não pode interferir, tem que deixar e coisa e tal. Aí, meu amigo, sabe o que é isso? É o Lula percebendo o tamanho do buraco que ele se meteu, porque ele estava achando que ele ia poder fazer um golpe aqui no Brasil também e não ia acontecer nada. Agora ele já percebeu o problema. E não é só esse problema, né? O Maduro agora vai ser processado lá nos Estados Unidos, né? Uma coisa que ele pode fazer para diminuir a pena dele é cantar, né? É dedurar, é entregar delação premiada. E a gente sabe que tem muito negócio do Lula com o Maduro, muito negócio do Lula com do Joesley Batista com o Maduro. Vai ser lindo de ver esse tipo de coisa, cara. Vai ser lindo ver o Maduro cantando aqui. Vamos falar sobre o pronunciamento do Lula e também sobre algumas consequências diplomáticas para o Brasil desse ataque americano à Venezuela e da captura do Maduro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fernando Diniz, Imagine All the People e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A gente já falou aqui no canal hoje mais cedo sobre o ataque americano a Caracas, né? E a prisão do Maduro. Então, só resumindo muito o que a gente já falou no vídeo mais cedo, os Estados Unidos fizeram ataques a várias instalações militares lá nos Estados Unidos, lá em Caracas, na Venezuela, e capturaram o Maduro, tá? Parece que a guarnição principal que protegiu o Maduro foi das mais atingidas. Teve, lógico, muitas mortes, muitos feridos, é normal, né? Mas o Maduro foi capturado junto com a vice dele. Eles estariam em Guantánamo, em Cuba, e serão processados no distrito de Nova York. Então a gente já falou sobre isso no vídeo mais cedo, como é que foi a operação americana, a Delta Force, né, que é a força de elite lá do exército americano, foi lá, extraiu o cara. Já fiz uma live também lá no canal Mundo em Revolução sobre isso. Aqui eu vou falar sobre as consequências disso para o Brasil, porque isso tem consequências, é lógico, né? O Lula está desesperado, o Lula tá sabendo agora. De repente, o Lula e o Petro são os dois que estão apavorados aqui na América Latina, porque eram os dois amiguinhos do Maduro. Eles fingiam que não, porque, vamos combinar, as eleições de 2024 na Venezuela foram vergonhosas. Aquilo não é só fraude. Foi uma fraude óbvia, foi evidente a fraude, né? Não tem como defender o Maduro. Mas aí o Lula fica nisso, não, porque a Venezuela tem que resolver os próprios problemas. Essa é a desculpa do Lula, por quê? Porque quando ele fizer o golpe aqui no Brasil, e ele vai tentar um golpe aqui no Brasil esse ano, ele quer também que os Estados Unidos não se metam. E agora ele já viu que isso não vai acontecer, né? O Gustavo Petro, a mesma coisa na Colômbia. Aqui, ó, Lula se manifesta após ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Inaceitável. Inaceitável por quê, Lula? Porque tiraram o seu amiguinho de lá, o seu amiguinho que era ilegítimo mesmo, que não era presidente da Venezuela. Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos nesse sábado após um ataque à capital da Venezuela. O presidente Lula se pronunciou nesse sábado sobre os ataques americanos. Bombardeios em território venezuelano apenas a alvos militares, diga-se de passagem, e a captura do seu presidente ultrapassa uma linha inaceitável. Curioso que o Lula não falou isso com relação ao Putin invadir a Ucrânia. O Putin invadiu a Ucrânia? Não! Que eu vou chamar o Putin para tomar uma cervejinha e a gente vai discutir no bar e vai resolver isso daqui, que o Putin não... O Putin invadir a Ucrânia não é linha inaceitável, mas o Trump invadir a Venezuela, não pode, linha inaceitável, né? Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela,
Que soberania? O Maduro usurpou o poder na Venezuela, Lula. Você sabe que o Maduro perdeu a eleição em 2024, usurpou o poder. Portanto, a soberania da Venezuela pertence ao Edmundo González. Ele está sendo recuperada agora com o retorno do Edmundo González e da Maria Corina Machado, né? Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O cozinho do Lula tá assim, meu amigo. Não faça nem Wi-Fi no cu do Lula, meu amigo. O cara tá apavorado. Lula, você tá nessa turma. Eu sei. Eu sei que você tava pensando em fazer um golpe aqui no Brasil e agora tu viu que a coisa ficou mais complicada. Como é que eu vou dar um golpe com o Trump lá nos Estados Unidos? Agora pegou, né, Lula? Agora pegou, né? A condenação ao uso da força é consistente com a posição do Brasil, tem sempre adotado em situações recentes em outros países da região. Mentira! Mentira! Para de falar mentira, porra de pinguço corrupto de merda. Pilantra, Zé Pilantra da merda. Você não condenou o Putin em momento algum pela invasão da Ucrânia. Você é um idiota que aceita violência se for do seu lado. Mas doutor, não pode, inaceitável, linha vermelha, e não sei o que lá. A ação lembra os piores momentos da interferência política na América Latina, no Caribe, e ameaça a preservação da região como zona de paz, declarou Lula. Lula, vai. É só você sair, meu amigo. Você e o Petro saindo vai reinar a paz na América Latina de novo. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala na Venezuela e seu líder foi capturado, afirmou Trump. Ou seja, o Lula está todo dolorido por dentro, como deve estar mesmo, porque ele está vendo o tamanho da trobozonga que vai entrar no cu dele esse ano, né? O presidente brasileiro pediu para que a comunidade internacional, por meio da ONU, responda de forma vigorosa a esse episódio. Vai lá, Lula, veste o uniforme, declara guerra aos Estados Unidos, vai lá, Lula, dou uma força. O Brasil condena essas ações e segue disposto a promover via de diálogo e cooperação. Que porra de via de diálogo? A via de diálogo agora, amigo, vai ser o diálogo do Maduro com os promotores lá de Nova York fazendo delação premiada. Essa vai ser a via do diálogo agora. O diálogo agora, meu amigo, vai ser o Maduro cantando igual um passarinho, ou vai cantar igual um canarinho, né, em manhã ensolarada. Olha só que lindo, o Maduro cantando e cantando e cantando. O Lula deve estar apavorado. O Wesley Batista, meu amigo Wesley Batista, deve estar apavorado com essa história, né? Enfim, aqui, ó, se o Lula acha que a União Europeia, que o Canadá, que outros países vão criticar o Trump, não vão não, porque todo mundo está sabendo que o Maduro não é o presidente da Venezuela, o Maduro usurpou o poder na Venezuela, né? A Kaja Kallas, que é a chefe da política externa da União Europeia, já disse que conversou com Marco Rubio e pediu moderação aos ataques, ou seja, ele disse que o Maduro carece de legitimidade, ou seja, falou, olha só, não tem nada de errado nos Estados Unidos fazer isso, porque o Maduro realmente não é presidente da Venezuela, só pediu moderação, pediu que os Estados Unidos façam um ataque contido, não saiam fazendo carpet bombing, né, de Caracas, mas os Estados Unidos jamais faria isso, né? Mas houve pessoas mortas. Certamente houve, cara. Foram bombardeados vários quartéis ali. Milico, morreu um monte de milico. Culpa dos milicos ficar lambendo o ditador. Eu falo isso pros milicos aqui do Brasil também. Se ficou lambendo o saco do Alexandre de Moraes, lambendo o saco do Lula, ó, se prepara. Lamber saco de ditador não faz bem para a saúde. E aí os milicos morreram lá, vida que segue. Pode ter havido também algum efeito colateral, algum civil morto nesse ataque? A gente não tem essa informação ainda. O pessoal da Venezuela diz que sim, mas não temos essa informação, essa confirmação ainda. Mesmo nesse caso, não faz diferença. Os ataques foram ataques a bases militares, os alvos são militares. Eventualmente ter efeito colateral, isso acontece em toda operação desse tipo, né? Então, se o Lula acha que vai conseguir unir o mundo contra... Não, é lógico que Rússia vai ficar contra, o Irã vai ficar contra, a China vai ficar contra, o Brasil vai ficar contra, a Colômbia do Gustavo Petro vai ficar contra, mas tirando o mundo socialista unido aí, né, o eixo do mal socialista do mundo, ninguém vai ficar contra isso, porque todo mundo sabe que o Maduro não tinha legitimidade, o Maduro usurpou o poder na Venezuela, ele não era o líder legítimo da Venezuela. Agora, lindo de morrer foi esse discurso do Milei, cara. O Milei botou um discurso aqui, a liberdade avança, viva a liberdade, caralho. E ele criticando o Maduro e botou... Esse aqui foi o discurso que ele fez na última reunião do Mercosul, e daí ele bota o corte na cara do Lula, porque ele ficou criticando o Maduro e o Lula ficava assim, com a cara assim. Ai, que chato, eu amo tanto o Maduro, o pau do Maduro é tão gostoso no meu cozinho, dizia o Lula, pensando ali nos sonhos dele. E o Milei falando, olha só que paulada do Milei nessa história aqui, ó.
La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Botou a foto do Maduro com Lula, criticando o Maduro. Ele falou que não, que esse experimento autoritário do Maduro já está tempo demais, que as pressões americanas contra o Maduro são bem-vindas pela Argentina. E a imagem ficava trocando a cara do Lula com cara de ai meu Deus, estão falando mal do meu amante, o meu amigo homossexual, o Maduro, caramba, não pode falar mal dele porque eu amo ele e coisa e tal. Caramba, bicho, é muito engraçado, cara. O Milei mandou na dura, cara. Eu fico imaginando o barata voa que está em Brasília nesse momento, cara. Aqui, ó. Maduro e esposa serão julgados pela Justiça dos Estados Unidos em Tribunal de Nova York, diz o Procuradoria-Geral dos Estados Unidos. Então, a Pambonde já determinou que ele vai ser julgado lá em Nova York pela Procuradoria. Aqui, ó. Maduro enfrentará toda a fúria da justiça americana, afirma a procuradora, dizendo que vai ser processado por tráfico de drogas e outros crimes associados, né? Tem um monte de crimes aqui, ó. Narcoterrorismo, posse de armas destrutivas e coisa e tal, vai ser julgado no Distrito Sul de Nova York. E aí, meu amigo, o Maduro vai ter que cantar, cara. Não tem outro jeito, vai ter que cantar, mas pode preparar a voz aí, Maduro, vai ter que cantar muita coisa. Canta, Maduro, canta! Canta mesmo, que vai ser lindo de ver você confessando as coisas todas com o Lula. Eu tenho certeza que o Trump tem interesse nisso, que o governo americano tem interesse em saber as maquinações dele com Cuba. Lula chamou de inevitável a ação dos Estados Unidos na Venezuela, mas enquanto o presidente brasileiro fala em soberania, a Europa afirma que Maduro já não tinha legitimidade democrática. E essa contradição não passou despercebida e está isolando o Brasil no cenário internacional. Na sequência, Peter analisa ainda linha por linha do discurso de Lula e mostra que o país começa a falar sozinho nesse tema e quais podem ser as consequências diplomáticas dessa escolha. Assista até o final. O que está em jogo aqui não é retórica política, é a posição do Brasil no mundo. Com a Nicarágua, com o Brasil, com o Gustavo Petro na Colômbia, com o México, com a Cláudia Sheinbaum. Alguns casos são piores do que o outro. O caso do Maduro com Lula é caso antigo, é caso muito antigo. A Cláudia Sheinbaum no México chegou lá agora. Já pode ter algum podrezinho? Certamente tem, porque esse pessoal comunista é o mesmo no mundo inteiro. Mas deve ser pouca coisa. Agora, com o Lula aqui no Brasil, meu amigo, pode saber, né? Aí tá o Lula dizendo aqui que os ataques dos Estados Unidos à Venezuela é uma afronta grave à soberania. Isso, Lula, para você ver para onde é que vai a soberania brasileira também, se tu tentar dar golpe esse ano aqui no Brasil, né? A Colômbia mandou as Forças Armadas para a fronteira com a Venezuela com medo de um fluxo de refugiados. Não, meu amigo, não vai. Os venezuelanos estão voltando para a Venezuela agora que o Maduro saiu. Pô. Não vai ter refugiado, né? Mas é lógico, o Gustavo Petro também está apavorado com essa história pelo mesmo motivo do Lula. Ele sabe que tem muito podre dele lá com o Maduro, né? E também ele percebeu, o Gustavo Petro é outro, que sabe que vai perder as eleições esse ano lá na Colômbia. As eleições da Colômbia são em maio desse ano, no meio do ano, antes das do Brasil. O Gustavo Petro vai perder e ele já está cheio de ideia de dar golpe, de Assembleia Constituinte, de não sei o que lá, um monte de ideia errada na cabeça dele. Agora, essa ação do Trump meio que fazer o quê, né? Já era, Maduro. Sinto muito, cara. Já era. Um abraço, né? O governo Lula convocou uma reunião de emergência. Todo mundo, reunião de emergência, tem que trocar o fraldão geriátrico do Lula, porque, pô, tá vazando merda pra tudo quanto é lado, né? Mauro Vieira condenou o ataque dos Estados Unidos à Venezuela em conversa telefônica de chanceler venezuelano, né? Pois é, né, meu amigo? Vai criticar mesmo. Quero ver o que vai fazer. Declara guerra, Lula. Declara guerra aos Estados Unidos. Nós vamos defender a Venezuela. Aí ainda é bom que bota os milico brasileiros pra fazer merda já nesse negócio, né? Aqui, ó. Itamaraty condena o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e manifesta solidariedade. É lógico que o governo brasileiro ia ficar do lado da Venezuela. O Lula ama de paixão o Maduro, mesmo sabendo que o Maduro é um usurpador. Ele não é o presidente da Venezuela. Ele não tem o direito de estar governando a Venezuela. Ele perdeu a eleição em 2024. Aqui, ó. Autoridades dos Estados Unidos da Venezuela matam civis, autoridades e militares. Mas matou foi pouco. Civis eu não sei se matou não, tá? Eles estão dizendo que matou. A gente não tem essa informação ainda. Agora, milico matou mesmo. Fazer o quê? Ficaram muito tempo lambendo o saco do Maduro, é isso que dá mesmo.
Aqui, ó, fascismo trumpista ataca a América Latina, a esquerda desesperada. Eles estão sabendo que a situação ficou feia para eles aqui na América Latina. Não vai ter parada não, meu amigo, já era. Vai ter um monte de protesto, um monte de cartinha de repúdio, vai ter, mas não vai ser essa coisa toda do Lula de achar que não vai ter nada, que é proibido. O Alexandre de Moraes, que também tinha dito que os Estados Unidos não interferem no Brasil, a menos que chegue um porta-aviões no Lago Paranoá, nada vai mudar aqui no Brasil. Xandão, olha só, ficou mais perto o porta-aviões aqui no Paranoá, tá? Não chegou ainda não, mas tá chegando pertinho, tá? Se o pessoal começar a brigar muito nessa história, o porta-aviões chega, e digo para vocês mais, o que aconteceria aqui no Brasil é o mesmo que está acontecendo na Venezuela. As Forças Armadas brasileiras são muito competentes e coisa e tal para uma briga regional. Poderiam encarar a Argentina? Poderiam encarar a Venezuela? Poderiam encarar os Estados Unidos? Meu amigo, não tem nem chance, eles sabem disso, não tem nenhuma chance de fazer isso. Os militares venezuelanos nem brigaram, deixaram a coisa acontecer, porque eles sabem que não tem chance nenhuma de conseguir ganhar dos Estados Unidos, não tem nenhuma possibilidade que isso aconteça. E aqui no Brasil seria a mesma coisa. Se o Lula resolver fazer uma brincadeirazinha de golpe para se manter no poder aqui em 2026, o que vai acontecer vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. Alexandre de Moraes e Lula podem saber, uma hora, a hora de vocês vai chegar. Com o devido processo legal, perdendo a eleição democraticamente. A captura de Nicolás Maduro mudou o jogo político da América Latina e a reação do presidente Lula levantou uma pergunta incômoda. Por que o Brasil saiu tão rápido em defesa de um líder acusado de usurpar o poder? O discurso de soberania entrou em choque com a realidade internacional e colocou o governo brasileiro em uma posição delicada. Daqui a pouco, Peter também mostra ponto a ponto o que Lula disse, o que ele evitou dizer e por que esse episódio pode gerar impacto diretos para o Brasil. Fique ligado, porque essa crise não acabou, ela só começou.